E aí, pessoal do oitavo ano, tranquilo, beleza? Seguinte, fizemos lá ontem nossa aula de revisão da prova, né? Essa aula de sexta, eu sei que vocês estão em semana de prova, não é fácil, aula de manhã, prova à tarde, uma confusão, mas eu preciso continuar o capítulo 8 que a gente vai. Não, perdão, capítulo 7 a gente vai entrar no capítulo 7. Então, essa aula vai ser bem básica e rápida. É aquelas introduções que eu faço, aquelas revisões que eu faço. Então, o que eu vou falar aqui, necessariamente, não é ainda matéria nova, tá? Eu vou recordar o cenário, o que está acontecendo, tudo que a gente viu, até a matéria do sétimo ano, né? Que a gente precisa recordar alguns pontos aqui, tudo que a gente viu, né? Então, por isso, essa aula aí é as independências da América Latina ou emancipações políticas na América Latina. Óbvio, a gente estuda o Brasil separado, né? E a gente tem esse capítulo para as independências latino-americanas. Então, a nossa aulinha dessa semana, 15 e 16, é uma revisão. Como eram as colônias, a sociedade, para a gente recordar, para a gente entender as independências. Não se preocupe, faça aí o que eu sempre peço, é ver a videoaula e o resumo. Isso aí é o que a gente via na aula, normal, né? Você faz a videoaula e acabou, tá bom? Então vamos lá, vamos recordar aí, né? Então uma revisão, né? Que a gente vai falar de colônias, né? De metrópoles. Para quem ainda não caiu a ficha e não entendeu, gente, isso nasce no contexto das grandes navegações. Guardem esses nominhos aí para a gente ir tomando familiaridade das grandes navegações. Os europeus se lançam ao mar em busca de novas rotas comerciais e, consequentemente, descobrem novas terras. Descobrem, do ponto de vista dele, novas terras. E vocês, nessas novas terras, eles vão querer o quê? Óbvio, as riquezas. Eles querem colonizar. Colonizar é conquista, é o domínio dessas terras, né? Aí está em jogo aquele mercantilismo, o acúmulo de metais preciosos, lembra disso? Então você vai querer ouro, vai querer prata, vai querer diamante, então, e quanto mais ouro, mais prata, mais rico é o Estado Nacional moderno. E no cenário que a gente está estudando, as emancipações, isso aí está entrando em crise. Por quê? Agora não é mais esse mercantilismo, agora é a industrialização. Bom, mas deixa isso aí lá para frente. Então, você tem a América inteira foi o que? Colonizada, foi conquistada. A América inteira, do Canadá à Argentina, era uma colônia de várias metrópoles. Colônias são aquelas áreas colonizadas. Metrópoles são quem? São as potências europeias, Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra, França. Né? E qual era a relação comercial entre a colônia e a metrópole? É uma relação de comércio exclusivo. A colônia comercializava apenas com a sua metrópole. Isso a gente chamava de pacto colonial. Pacto colonial, o pacto exclusivo comercial entre colônia e sua metrópole. Qual é o nosso cenário? Isso aí é sétimo ano. Qual é o nosso cenário? Uma hora isso cansa, porque muda a estrutura de mundo, mudam as ideias. Você vai ocorrer o quê? Revoluções. E essas colônias se revoltam contra as metrópoles. Essas terras colonizadas vão querer o quê? O rompimento com quem os controlam, que são as metrópoles e as potências europeias. Revisão, certo? Revisão. Isso aí é do ano passado, tá? Então, qual era o nosso negócio aí? Qual que era o negócio nas Américas? Você tinha, essa aqui é uma divisão até hoje, né? Você vê em geografia, a América anglo-saxônica e a América Latina. América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos. América Latina, México até a Argentina. Então pega o México, a América Central inteira e a América do Sul inteira. Por que chama América anglo-saxônica? É que as maiorias das colonizações foram feitas pela Inglaterra, povo anglo-saxão é inglês. Por que chama América Latina? A maioria das colonizações foram feitas por países ibéricos. Quem são os países ibéricos? Espanha e Portugal. Países onde a língua é latina. Por que língua latina? Línguas derivadas do latim,
que se falavam no Império Romano. São as novas línguas, né? Espanhol, português, italiano, francês, né? Então, a América anglo-saxônica foi o que a gente estudou a aula passada, a Revolução Americana, não viram? As 13 colônias se revoltando contra a Inglaterra. As 13 colônias, os Estados Unidos, colônias, e a Inglaterra, a metrópole. A Inglaterra dominava comercialmente as 13 colônias, lembra? Tudo isso aí do capítulo anterior, e eles se revoltam e rompem com o pacto colonial. Os Estados Unidos se tornam independentes. E a América Latina? A gente vai ver agora a América Latina. Aqui eu coloquei por quê? Maiorias, existem exceções. Porque você tem outras colonizações na América anglo-saxônica, no caso a França, e você tem outras colonizações na América Latina, holandeses, franceses, ingleses também. Mas a maioria é o quê? Espanha e Portugal. A gente vai ver hoje, a gente vai ver esse capítulo, a Espanha, as colônias espanholas, que é praticamente a América Latina inteira, menos o Brasil, metade do Brasil, né? Depois vai aumentando, mas enfim, que é praticamente a América Latina inteira, tá? Então, Américas espanholas são as Américas dominadas pelos espanhóis, né? Aqui o Hernán Cortés, o Colombo, o Pizarro, né? Os espanhóis conseguem impor e dominar militarmente, impor a sua cultura no que a gente chama aí de América Latina. Essa dominação, por que latina? Por causa dos países que falam língua latina, no caso aqui nosso, espanhol e português. É 5 horas da tarde, a rua vira uma festa. Mas enfim, vamos lá, fé, vamos lá. Então olha aí, aqui do lado esquerdo é um mapa das colônias espanholas. Olha lá, desde o meio dos Estados Unidos até a Argentina. Né? Os Estados Unidos seria aquela parte em cinza ali na costa leste. Depois eles vão se expandir, né? Vão entrar em guerra aí com a Espanha. E aqui, a América Latina, um mapa político. Um mapa hoje, né? Que são os países lá. México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Odessa, Colômbia, né? Enfim, as Bahamas, Cuba. Tudo isso aí, de vermelho, do lado esquerdo, era espanhol. São as colônias, são as terras dominadas, controladas com um pacto colonial com a Espanha. Tudo bom? Lembraram disso? O que a gente vai estudar nesse capítulo? Essas terras, esses territórios, lutando contra a Espanha. Igual os Estados Unidos fizeram lá na independência americana contra a Inglaterra, essas ideias são espalhadas pela América, tá certo? Então, a Espanha dominou, isso aqui é tudo matéria do ano passado, hein? A Espanha dominou a América e dividiu a América. Olha o tamanho, ele dividiu em 8, né? Dividiu a América em vice-reinos, porque quem era o reino? A Espanha. E as capitanias gerais. Vice-reino da Nova Espanha, vice-reino da Nova Granada, vice-reino do Peru, vice-reino do Rio do Prata. E a capitania geral de Cuba, da Guatemala, da Venezuela e do Chile. Os vice-reinos são os principais territórios onde dá ouro, os principais produtos econômicos para a metrópole. E as capitanias gerais, onde geralmente é a agricultura que abastece esses vice-reinos. Enfim, é a divisão da América, né? Que agora não tem Azteca, não tem Inca, não tem nada disso. Aí os caras dominam o território americano, divide, ó, aqui é um vice-reino, aqui é outro vice-reino, aqui é outro vice-reino. Igual na foto anterior que a gente viu, tá? Então isso aí é a América colonial. A América colonial espanhola, tá? E como era... Vou resumir muito pra gente começar a matéria, que a gente vai começar na aula na semana que vem, tá? Como era a sociedade colonial? Ora, você tinha, óbvio, já quem morava aqui, indígenas. Os indígenas. Você vem para a América Espanhola um número mínimo de escravos africanos. Você vai ter os mestiços. Quem são os mestiços? Filho do indígena com o africano, filho do indígena com o europeu, filho do africano com o europeu. Você tem uma elite colonial e quem controla a política na colônia. Você vai ter os chapetones,
Chapetones são os espanhóis. Nasceu na Europa, tá? Os chapetones é o cara que o rei espanhol manda à colônia para ele governar. Então, todos os poderes políticos estão concentrados nos chapetones e esses chapetones devem consideração ao rei espanhol. Quem são os chapetones? Nascidos na Europa. São europeus nascidos na Europa que vai trabalhar na colônia. E é óbvio, aqui você tem europeu com europeu, o europeu casa com o europeu, você vai ter filhos de europeu, você vai formando uma elite colonial, que a gente chama de crioulos, criollos, eu não sei falar espanhol, não sei. Não tive espanhol. Criollos, acho que é. Mas a gente fala isso, os professores falam crioulos, né? Quem eram os crioulos? Eram filhos de espanhóis, só que nasceram na América. Então esses caras vão ter muito dinheiro. Eram crioulos, eram brancos, filhos de espanhóis, porém nascidos na América. Eles vão ter o poder econômico, eles vão ganhar aí com o comércio com a metrópole, eles vão ganhar com mineração, eles vão ter o poder econômico, só que não vão ter o poder político. O poder político na colônia espanhola está onde? Está na mão do chapetone. Tá vendo? E você tem um povão que trabalha, mestiço, indígena e escravo. Povão que trabalha. Então você tem os caras espanhóis chiquérrimos que controlavam a política, você tem uma elite econômica. O único poder político da elite era nos cabildos, que era tipo prefeitura, era um governo local, mas não era o governo de toda a colônia, né? Então você tem um cara que tem um poder econômico, branco, bonitão, europeu, que tem um poder político. Dentro você vai ter um cara que ele não é europeu, porém ele é rico pra caramba, mas não controla a colônia no poder político. E você vai ter o povão, que é a mistura, que é quem trabalha. Lembra que eu falei uma vez? Sempre na história, você pode ver que quando tem treta é por causa de política. É um que manda, o outro que não. Você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Os caras que estão fora do poder, mete o pau no poder, mas quer estar lá dentro. Quando você tem guerra, revoluções, eles querem o quê? Poder político. Porque é através da política que a gente transforma a sociedade, que a gente muda a nossa vida. Se eu quero que o professor ganhe mais, não adianta eu ficar lá na porta da escola gritando. Não, eu tenho que entrar na política para eu criar leis, para as minhas leis serem votadas e aceitas e aumentar o salário do professor. Então, aqui, um exemplo, aqui na colônia espanhola você tem uma elite econômica, só que eles não querem comercializar só com a Espanha, eles querem comercializar com outras. Só que você tem o quê? O pacto colonial, as liberdades. E a liberdade, como fica? Vamos lutar pela liberdade. Então, o que eles querem? Poder político. E aonde? Pronto, matei a matéria. Aonde vai acontecer essas mudanças políticas? Onde vai acontecer essas independências da América Espanhola? Essa elite econômica que quer atingir o poder político. Quem é o inimigo? Quem que trava o poder político? A Espanha. Eles se levantam contra a Espanha. Lembrando que no século XVIII, você tem no mundo, olha o link, você não decora a história, você compreende a história, você está no mundo, você tem a América inteira, a América Latina inteira colonial, sendo que o mundo está em transformação. Por isso que você não pode hoje em política, você fala assim, que te foda lá fora, você não pode ignorar, você faz parte do mundo, cara. Né? Então tá tudo conectado, ideias vêm, ideias saem. O que está acontecendo? Gente, o que aconteceu lá em cima do México? A Revolução Americana. A Inglaterra levou um pau dos americanos. Estados Unidos da América, primeiro país americano. O que acontece depois? Revolução Francesa. Os caras, os burgueses lá da França, tiram o rei, mudam o sistema econômico da França. O sistema político da França. Revolução
Independência americana, querer cortar os laços com a Inglaterra, liberdade. Revolução Francesa, querer cortar os laços com absolutismo, aquela coisa toda do rei, liberdade. Essas são quais ideias, gente? Não é para esquecer esse ano inteiro nisso. Você tem no século XVIII, então os caras lá na colônia espanhola viveu o século XVI, o século XVII, 200 anos. O século XVIII está surgindo isso. No final do século você tem revoluções. Essas revoluções baseadas nas ideias iluministas. Liberdade, igualdade, todos iguais perante a lei, sem ninguém para mandar. Se as potências europeias fazem revoluções e tiram o rei, por que as colônias não? Fez lá, a primeira fez. Né? Os americanos, os colonos americanos deram um pé na bunda da Inglaterra, fizeram um país novo. Aqui no Brasil eles tentam aqui, né, os mineiros, os baianos. Você vai gerando esse sentimento anticolonialista. Vamos romper os laços, esse pacto colonial não dá mais. Essas ideias iluministas já foram germinadas, cresceram e estão colhendo os frutos. Não esquecer das ideias iluministas, ideias de liberdade. Não é? Ideias de liberdade. E você está começando não, você já tem 100 anos de revolução industrial. Aquele negócio de acumular riquezas não bate mais. A revolução industrial, você tem que vender. Você precisa de mercado consumidor. Você acha que escravo é mercado consumidor? O escravo não ganha salário. Você precisa de matéria-prima. Cadê matéria-prima? A Inglaterra é desse tamanho. Onde que ela vai tirar matéria-prima? Do mundo. Aí ela vai querer comercializar com as Américas. Por que ela não pode comercializar com as Américas? Porque você tem a Espanha que controla o comércio das Américas. É uma nova coisa, aquele colonialismo vai ficando velho, vai ficando enferrujado, vai ficando ultrapassado. Esse sistema escravista, esse sistema de servidão, isso aqui vai ficando, pacto colonial vai ficando velho. São os passos desse capitalismo industrial, revolução industrial, ideias de liberdade, liberalismos. Né? Vamos construir indústrias, vamos vender produtos para quem que seja, concorrência, livre concorrência. Acho que empolguei. Mas entendeu? O mundo está se transformando, ficando novo, e as colônias precisam engrenar nisso. As ideias iluministas chegam nas colônias americanas através das elites, as elites que conseguem ler, que conseguem os livros. Né? Quem vai comandar? Quem comandou a independência dos Estados Unidos? Os donos, os latifundiários, os industriais, os caras ricos. Quem comandou a independência do Brasil? A elite brasileira. Os latifundiários. Quem que comandou as independências da América Latina, das colônias espanholas? A elite. A elite dona de mineração, dona de agrícola. O mundo se transforma. E querendo ou não, uma hora tem que engrenar no mundo, você tem que ser moderno também. Então aconteceu essas revoluções, a Revolução Americana foi exemplo, né? E o Napoleão, a ascensão do Napoleão e a queda é importante, porque quem comanda as colônias espanholas? Espanha. O Napoleão invade em 1807 a Espanha. A Espanha vira do Napoleão. É o momento para você fazer revolta. 15 cai o Napoleão, momento para você fazer revolta. Você tem na Inglaterra, você tem na Europa um maluco querendo dominar tudo aquilo. Eles estão preocupados com as colônias? Não, é o momento. Por que a maioria das independências espanholas são de 1810 a 1820 e 30? Aí é o momento dessa efervescência, é Napoleão, é a Espanha caindo, são as ideias iluministas, Revolução Americana, tá ali, tá bom, é agora. Eles usam desse momento de fraqueza espanhola para juntar exército e movimentar as guerras de independência. Por isso que eu falei que Napoleão é muito importante. Porque se eu chegasse e falasse aqui, Napoleão é importante porque ele dominou a Espanha. Mas por quê? Você já sabe que ele dominou a Espanha lá. São as guerras napoleônicas, a era napoleônica, o Império Napoleônico, o crescimento econômico da França, a industrialização na França, bloqueio continental. Tá vendo porque foi importante a aula da semana passada? Né? Então é esse o cenário construído. Eu revi,
Eu fiz a revisão para vocês, as colônias, aquelas sociedades, elites mineradoras, elites agrárias, né? Mas que não têm poder econômico na América Espanhola, na América Latina, elas vão querer o poder político. Inspirados nas ideias iluministas, querendo liberdade comercial, aproveitando que Napoleão tomou a Espanha. Resumindo, a matéria é isso, a matéria do capítulo é isso, meu filho. Nas próximas aulas, a gente vai ver alguns exemplos, né? Aí você tem esse exercício aí lá no começo da apostila, só para a gente pensar, que é o momento dessas libertações. Você tem um cara chamado Simão Bolívar, a gente vai falar dele depois. Nós fomos tolhidos, de certo modo, removidos do mundo com relação à ciência do governo e à administração do Estado. Olha só, fomos removidos, a gente está fora desse sistema, né? Nunca fomos vice-reis nem governadores, com exceção de raríssimos casos, poucas vezes arcebispos e bispos, diplomatas, nunca como militares, apenas subordinados como nobres, sem privilégios reais. Em síntese, nós fomos nem magistrados, nem financistas e raramente comerciantes. Não foram nada, eles estão comando da metrópole espanhola. Depois vocês resolvam esse exercício lá, vamos comentar esses exercícios, mas é isso, é um resuminho, ok? Beleza?